Então, pessoal, aqui é o professor Cláudio. Eu vou trabalhar com vocês a disciplina de matemática. Espero que nesse ano a gente consiga fazer sempre o nosso melhor, né? Apesar de ser à distância. Eu vou passar semanalmente uns vídeos, um por semana, na verdade, tá? Um vídeo por semana e uma atividade. Então, esse aqui vai ser nosso primeiro vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma dificuldade, antes de enviar, pode me perguntar, pode me questionar, ok? Estou sempre aberto a diálogo, a tentar ajudar meu aluno, então não fique desesperado, vai dar tudo certo. Vocês podem me encontrar pelo e-mail, podem me encontrar pelo WhatsApp, pelo Google Sala de Aula, tá? Fica bem tranquilo, a forma que você achar melhor para fazer atividades. Lá na descrição do grupo, do WhatsApp de cada turma, do terceiro A ao terceiro G, eu vou colocar o link de uma pasta onde eu vou colocar os materiais que vocês podem usar também como reforço ou até mesmo para fazer a sua atividade semanal. Então, por exemplo, lá vai ter um arquivo, acho que por enquanto vai ser matemática e português. Aí o aluno não precisa ir na escola buscar material impresso, ele pode pegar dali. Eu não vou exigir cópia, eu vou exigir só as soluções, tá bom? Então fiquem bem tranquilos mesmo, a gente vai conseguir fazer o nosso melhor, da melhor forma que a gente tem agora. Caso necessite, a gente ainda pode marcá-la pelo Meet. Espero que não precise, mas se precisar, a gente pode marcá-la pelo Meet para tirar as dúvidas de quem solicitar, tá bom? No mais, é só isso. Professor Cláudio, nosso primeiro conteúdo é análise combinatória, ok? Roda a vinheta. Então vamos ao nosso conteúdo propriamente dito. Análise combinatória é um conteúdo bastante importante porque cai no Enem e cai no PAS, certo? O que é análise combinatória? É o campo da matemática que trata das técnicas de contagem. É o princípio fundamental da contagem que a gente vai usar a partir de agora. Então, por exemplo, aqui, ó, uma pessoa quer viajar de Recife a Porto Alegre passando por São Paulo, sabendo que há 5 roteiros, 5 para chegar a São Paulo e depois 4 para chegar de São Paulo, né, para chegar em Porto Alegre. De quantas maneiras ela pode fazer esse trajeto aí? Então vamos lá, por exemplo, aqui, ó, de Recife a São Paulo são 5 possibilidades, tá? 5 caminhos diferentes. Perceba lá, ó, o caminho 1, caminho 2, o 3, o 4 e o 5. De São Paulo a Porto Alegre são 4. Eu chamei de A, B, C e D. Tudo bem? Perceba que no primeiro trajeto aqui, né, são de Recife a São Paulo são 5 e de São Paulo a Porto Alegre são 4. Ou eu posso fazer assim, ó. Isso aqui chama-se árvore das possibilidades. Eu posso fazer no primeiro esquema ou no segundo aqui, ó. Então, pode ser caminho 1, depois ir pelo A, ou 1 depois pelo B, 1 pelo C, 1 pelo D e assim por diante, até os 5, até A, B, C, D. Então, eu tenho 5 possibilidades na minha primeira viagem, que é de Recife a São Paulo, e 4 entre São Paulo e Porto Alegre, tá bom? Aí tem os caminhos, tá? Ele pode fazer um A, um B, um C, um D, 2A, 2B, 2C. Então, ele vai obter 20 trajetos. Se eu usar o princípio fundamental da contagem, PFC, esse que eu marquei aqui, tá? Eu tenho 5 entre Recife e São Paulo e 4 entre São Paulo e Porto Alegre. Então, eu tenho 20 trajetos, tá bom? 5 vezes 4, 20. No caso que a gente fez em cima foi enumerar esses trajetos. E aqui nós estamos apenas calculando quantos trajetos são. Às vezes a questão só quer saber quantos são, então você tem que fazer só a parte de baixo. Tá? No exemplo 2, ao lançarmos uma moeda em um dado, moeda e dado, temos as seguintes possibilidades. Então eu chamei de C cara e C barra coroa. Aí se você analisar direitinho aqui, ó, então a moeda pode ser cara ou coroa, né? O dado pode ser de 1 a 6, tá? Então, pode ser de uma cara ou coroa na moeda, o dado de 1 até 6. Então, tem 2 possibilidades para o dado, 6 para o dado, desculpa, 2 possibilidades para a moeda, 6 para o dado, totalizando, então, 12 possibilidades. Se eu usar o princípio fundamental da contagem, eu vou ter 2 vezes 6, eu vou ter 12 possibilidades, tá bom?
Lembrando que esse e vai virar um vezes, e quando aparecer um ou, eu vou somar. Já já eu explico isso melhor. Lembre-se que PFC é o princípio fundamental da contagem, tudo bem? Esse aqui está só dizendo o seguinte: quando eu tenho duas etapas que são independentes, né, de um processo, basta multiplicar as duas, como a gente fez aqui anteriormente. Moeda não depende do dado, ou o dado não depende da moeda, então basta multiplicar 2 vezes 6, tá? Então, repare que eu chamei de MN, só multiplicar. Isso chama-se princípio fundamental da contagem. Olha outro exemplo aqui, ó. Em um restaurante, há 2 tipos de salada, 3 tipos de pratos quentes e 3 tipos de sobremesa. Quais e quantas possibilidades temos para fazer uma refeição com uma salada, um prato quente e uma sobremesa? Então, tem aí um modelinho, né? Então, basta, eu vou chamar de S1, S2 maiúsculo, P1, P2, P3 maiúsculo e S1, S2, S3 minúsculo, tá bom? Repare, então, para eu fazer esse cálculo aqui, isso aqui, a árvore das possibilidades, é um pouco chata de fazer. Mas com o tempo, o que você vai perceber? Ó, eu tenho 2 possibilidades para a escolha da minha primeira refeição, 3 para a segunda e 3 para a terceira, para a sobremesa, né? Totalizando 18. Ou, nesse caso aqui, a gente só vai fazer o cálculo mesmo, né, do princípio fundamental da contagem. 2e vezes 3 vezes 3. Isso dá 18 possibilidades, tá bom? Exemplo 4. Com os algarismos de 0 a 7, repare que de 0 a 7 são 8 números. Exemplo 4. Com os algarismos de 0 a 7, letra A. Quantos números de 3 algarismos podemos formar? Então a ideia é o seguinte, ó, repare, eu tenho centena, dezena e unidade, certo? Para eu escolher a centena, a única observação é que o zero não pode, porque se eu começar o número com zero, ele só vai ter dois algarismos, porque você perdeu a primeira, que seria o zero. Por exemplo, 0,29. O zero à esquerda não vale, né? Então seria só 29, que só tem 2 algarismos, tá bom? Então, na minha primeira escolha aqui para centena, eu tenho que excluir o zero. Aí então eu vou ter, para dezena eu posso ter os 8, porque aí eu posso contar com zero. E para unidade também eu posso contar com zero agora, então eu vou ter 8 possibilidades também. Portanto, eu tenho 7 vezes 8 vezes 8. 7, lembrando que eu escolhi o zero na primeira escolha minha, né? Na centena não pode ter zero. Na dezena e na unidade eu posso ter zero, tudo bem? Letra B. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Distintos. Ou seja, nesse caso aqui os algarismos não se repetem, tá bom? No primeiro exemplo, no item A, pode repetir. Nesse aqui não pode repetir. Então, por exemplo, aqui, ó, distintos. Centena, dezena e unidade. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, a minha primeira escolha continua com 7, porque não pode ser 0. Aí, suponha que eu escolhi aqui o número 1 na primeira escolha minha, tá? Aí, quando eu for escolher a dezena, eu posso colocar o 0. Não posso colocar 1, que ele já ficou na centena. O 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Então, eu vou ter 7 de novo, que não pode repetir agora. O 1, ele só vai aparecer em algum lugar aí, não posso repeti-lo, porque agora são algarismos distintos, tá? Não pode repetir. Então, eu vou ter 7 de novo para dezena, e eu já usei um algarismo para centena e um algarismo para dezena, então sobraram só 6 agora. Então, vai ficar 7 vezes 6 vezes 6, tudo bem? Pessoal, a primeira aula foi bem tranquila mesmo, é só isso, tá? Não preocupa com conteúdo mais extenso por enquanto. Eu vou dar uma aula mais light. As 3 primeiras semanas eu vou deixar vocês mais tranquilos, com atividades mais fáceis mesmo. Mesmo assim, se tiver dificuldade, pode me procurar que eu vou auxiliar vocês, tá? No mais, desculpe pela voz, porque eu tô um pouco rouco, tá bom? Eu prometo que semana que vem eu vou tomar um chá, alguma coisa, para dar uma melhorada na minha voz, tá? E qualquer coisa pode procurar, que estamos aí. Um abraço para vocês e sucesso aí durante o ano, tá bom?